Deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Estado do Rio Grande do Sul, termina esta sessão plenária virtual em que os deputados votaram algumas urgências e finalizaram a votação do projeto de lei que trata da navegação de cabotagem, que é aquela entre os portos do Brasil. Então, um tema que foi bastante debatido ontem, para você que está nos acompanhando agora ter ideia, essa votação ela se estendeu até a madrugada e foi, na verdade, acabar hoje 2 horas da manhã, quando os deputados concluíram a votação do texto base, da medida, aliás, do projeto de lei, não medida provisória, do projeto de lei, e aí ficaram vários destaques, eram 20 destaques que foram apresentados a essa proposta. Então, muitos deles votados, 14 votados naquela tarde e noite até a madrugada, e hoje os deputados finalizaram a votação desse projeto, que é um texto novo, prevê participação de navegações estrangeiras aqui no Brasil para poder, segundo os deputados que votaram e aprovaram o projeto, modernizar o sistema de navegação no país, de transporte fluvial. Mas, por outro lado, os deputados que fizeram obstrução, que foram na luta contra o projeto até hoje, no momento em que votaram os últimos destaques, até hoje mais cedo, os 6 destaques que ficaram faltando, as 6 tentativas de modificação, esses deputados entendem, deputados e deputadas entendem que essa proposta ela vai prejudicar a navegação nacional, as empresas brasileiras, enfim. Mas agora o projeto foi aprovado, vai para o Senado Federal e agora a Câmara dos Deputados tem uma outra pauta para tocar, para avançar. Se caso os senadores fizerem modificações, essa proposta volta aqui para a Câmara dos Deputados. Mas antes de concluir os trabalhos aqui, os deputados votaram urgências. E quem está com a gente para falar um pouquinho sobre essas urgências e sobre o trabalho dos deputados ao longo desse dia é o Lincoln Macário. Olá, Lincoln. Olá, Carlos Oliveira, olá a todos que nos acompanham. Pois é, foram votadas 6 urgências, aquele requerimento em que os líderes partidários, em número suficiente, tentam fazer com que a matéria venha direto para o plenário. Isso é muito utilizado nos tempos comuns para acelerar, né, como o próprio nome diz, porque essas matérias em geral estão nas comissões sendo apreciadas, mas como não temos as comissões funcionando, esta é uma forma de garantir que a matéria entre na pauta de deliberação da Câmara dos Deputados nesses tempos, digamos assim, tão diferentes. A primeira das urgências foi a da regulamentação do Fundeb. Você deve se lembrar, em agosto nós tivemos uma enorme movimentação por parte do Congresso Nacional para a aprovação da emenda constitucional do novo Fundeb, que substitui o atual Fundeb que se encerra no fim desse ano e que transfere recursos federais para complementação da educação básica, né, do ensino fundamental, educação infantil, ensino médio para os estados mais pobres. 9 estados são beneficiados. O novo Fundeb pretende beneficiar as cidades mais pobres, mesmo que elas estejam nos estados mais ricos. E aí, essa nova regra geral estabelecida na Constituição precisa ser regulamentada. Essa regulamentação é feita por lei e ela está sendo apreciada, foi apresentada logo após a votação e a promulgação da emenda constitucional do Fundeb. Correu, o deputado Felipe Rigoni, que é o relator, apresentou seu relatório formalmente no dia de hoje. Ele já está pronto, sendo discutido com as lideranças partidárias, sendo negociado há algum tempo, mas ele foi formalmente apresentado hoje, já está pronto para votação e foi então aprovado por uma larga maioria esta proposta de acelerar, e amanhã ele já entra na pauta. Havia uma expectativa, inclusive, que ele entrasse hoje, né, que ele fosse votado já hoje, mas alguns deputados pediram calma, pediram tempo, disseram que não há concordância 100% com o texto do deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, ao contrário da unanimidade praticamente que se alcançou na emenda constitucional. Agora, no projeto de lei de regulamentação, há disputas especialmente entre os governadores que querem ter mais liberdade para a aplicação desse dinheiro, os prefeitos e os educadores. Os educadores querem a aplicação direta dos recursos, principalmente em salários dos professores. Essa disputa está marcando, então, esse debate que deve ter um final essa semana, talvez mesmo amanhã no plenário da Câmara dos Deputados, porque ele precisa ir para o Senado para ser votado ainda esse ano, para que a emenda constitucional do Fundeb tenha validade efetiva no ano que vem, com uma regra clara que distribui esses recursos. Bom, vamos então agora para outras urgências, e o interessante do debate em torno das urgências é que ele já adianta um pouco do mérito, do debate de mérito sobre as matérias. A segunda urgência aprovada foi a de modernização, um projeto que busca modernizar o mercado de câmbio, inclusive permitindo que as pessoas abram conta em dólar no Brasil.
Quem é contra diz que isso pode facilitar muito corrupção, evasão de divisas, pode ser complicado do ponto de vista do combate à lavagem de dinheiro. Quem é favorável diz que isso dinamiza a economia, isso pode facilitar inclusive os investimentos no país, e esse debate também vai ser, digamos assim, aprofundado nos próximos dias. Esse é o PL 5387. Se você quiser detalhes, só pesquisar na página da Câmara, PL 5387, e o PL, o projeto de lei que trata da regulamentação do Fundeb, é o 4372. Depois nós tivemos uma urgência aprovada de um projeto que busca garantir acesso das escolas de rede pública à internet por meio de equipamentos e também por meio de pagamentos de planos de internet, para que essas escolas possam estar mais, digamos assim, antenadas com o século XXI e principalmente fazer frente a esses desafios da época de pandemia, para que os professores possam transmitir aulas ao vivo, possam receber, né, os trabalhos dos alunos, etc. Ou seja, que as escolas tenham internet. Esse é um projeto também que a gente tem noção da sua urgência, especialmente nos tempos de pandemia. Esse é o PL 3477. A quarta urgência aprovada, Carlos, foi o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, que já ganhou o apelido de Plano Mansueto, porque ele havia sido elaborado pelo ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e que, no fim das contas, é basicamente um socorro aos estados em pior situação fiscal. Só que, para dar esse socorro, o governo estabeleceria uma quantidade enorme de condições para que os estados tivessem o socorro e um alívio fiscal, um alívio nas suas contas públicas, um alívio nos seus cofres, mas também não incorressem novamente em problemas que gerassem um desequilíbrio fiscal. Há resistências, obviamente, porque algumas dessas condições seriam, segundo os opositores, duras demais. A quinta urgência aprovada é a de isenção de taxas para os microgeradores e minigeradores. Por exemplo, uma pessoa que instala um painel fotovoltaico no seu telhado para gerar a energia elétrica que vai consumir, ou aquelas usinas um pouco maiores de geração de energia solar, geração de energia eólica pelo vento. Hoje, por regulamentação da ANEEL, esses pequenos geradores, micro e mini geradores, têm um incentivo, eles não pagam pelo uso da rede. Esse projeto estabelece que esse subsídio acaba parcialmente, eles vão ter que pagar metade dessas taxas pelo uso da rede, mantém-se o subsídio, ou seja, mantém-se algum estímulo para essa geração de energia que é basicamente limpa, mas também não se dá subsídio exagerado, segundo algumas pessoas, porque esse subsídio estaria beneficiando quem é rico e quem tem dinheiro para instalar esse tipo de painel fotovoltaico ou fazer esses investimentos nessas usinas de geração. E, por fim, foi aprovado também um projeto, a urgência de um projeto de lei que há bastante tempo está sendo discutido na casa, que é a de um marco legal que incentive e proteja as chamadas startups. Aquelas empresas de tecnologia nascentes que às vezes começam no quarto de um jovem, no quintal, numa pequena sala, que vão desenvolvendo novas tecnologias, as chamadas tecnologias disruptivas, as grandes inovações, e que se nascerem como uma empresa tradicional, com todas as responsabilidades, cargos, encargos, etc., essas empresas muito pequenas podem não sobreviver, e aí por isso se estabelece um prazo, que seria de 6 ou até 10 anos, dependendo da emenda que for aprovada, para que essas empresas pequenas tivessem um tratamento diferenciado e para a gente que principalmente dinamizasse o nosso mercado de startups, de inovação na área tecnológica, que sem sombra de dúvida é uma fronteira do desenvolvimento no nosso futuro. Depois de tudo isso aprovado, inclusive a cabotagem, como nos mencionou o Carlos, ainda cansado por ter saído aqui de madrugada, foi anunciado qual será a pauta de amanhã, e está lá o Plano Mansueto, que eu havia mencionado, o Fundeb, a regulamentação do Fundeb, e duas coisas muito importantes que eu não mencionei porque não careciam de urgência. Já tinha urgência aprovada, é um projeto que tenta desbloquear dinheiro que está parado em 29 fundos setoriais, como o Fundo do Café, o Fundo da Marinha Mercante, o Fundo do Idoso. Esses fundos têm recursos parados que não conseguiriam gastar em algum momento, que totalizam 177 bilhões de reais.
se faria então uma busca por todos esses recursos, se rasparia o tacho em linguagem popular e se destinaria esse dinheiro para o enfrentamento da Covid-19, da pandemia e dos seus efeitos não só na saúde, mas os efeitos econômicos também. E por fim, algo muito importante, os tratados internacionais, quando chegam ao Congresso, eles viram um projeto de decreto legislativo em que o Congresso diz que aceita, que ratifica, e há um projeto na pauta, um desses projetos de decreto legislativo, que ratifica a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e outras formas de discriminação, algo muito importante e que tem sido visto como uma resposta que o Congresso daria para os crimes de racismo, os crimes de ódio que a gente tem acompanhado no noticiário recente, inclusive resultando na morte de brasileiros. De um modo geral, Carlos Oliveira e você que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara e redes sociais, esse é o panorama do que teremos pela frente nessa semana movimentada e um resumo do que foi votado hoje, porque, repito, a votação das urgências, ela acelera, ela adianta um pouco o debate de mérito sobre essas importantes questões que não são poucas. Essas últimas 2 semanas do Congresso prometem ser bastante agitadas, não é, Carlos? Isso mesmo, Lincoln. Inclusive, você que está nos acompanhando, um dos trabalhos mais importantes do Congresso Nacional é a elaboração do orçamento. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias ficou mesmo para esse finalzinho de ano. Os deputados e senadores e também as bancadas estaduais já estão apresentando emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esse é um tema que deve ficar para a próxima semana, em que senadores e deputados vão se reunir numa sessão do Congresso Nacional. Tem vetos também para apreciarem, para deliberarem, e aí vão tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando que todas essas urgências que o Lincoln Macário falou, parece que, como ele também informou para você que está nos acompanhando, essa da regulamentação do Fundeb e a do plano de recuperação fiscal dos estados e municípios, para alterar as regras de recuperação fiscal dos estados e municípios desde a década de 90, esse projeto também deve ser votado amanhã, que é um projeto de lei complementar. O projeto de lei complementar também, esse que trata da liberação de recursos dos fundos, que chegam a quase 180 bilhões, né, bem exato, 177,7 bilhões de reais. Ele também é um projeto de lei complementar. Se não tivessem urgência, deveriam ser votados em 2 turnos, mas como estão em urgência, devem ser votados em primeiro turno, em um turno único, melhor dizendo, amanhã também, ao longo dessa semana. Talvez pode haver sessão até na quinta-feira. E aí você vai acompanhar tudo conosco aqui pela rádio, pela TV Câmara e também pela internet. Vale sempre a pena, se você não tiver como sintonizar na rádio ou na TV, você pode acessar a internet em qualquer lugar do mundo onde você estiver, acompanhar todas as votações, porque isso é muito importante, acompanhar o trabalho dos deputados, dos senadores, e em tempo real, para que você possa fazer a sua opinião sobre os assuntos, ver a maneira que o seu representante está atuando, e é para isso que a TV Câmara, a Rádio Câmara, então todo o sistema de comunicação da Câmara dos Deputados, de maneira super transparente, transmite tudo isso para você. Então vale a pena você ficar ligado, acompanhar tudo de pertinho. A gente agradece muito a sua audiência, deseja uma excelente noite e convida a acompanhar os nossos noticiários na rádio, na TV e também o trabalho do pessoal da Agência Câmara, que deixa tudo muito bem explicadinho para você no site câmara.leg.br/notícias. Dá uma conferida, acompanhe todas as leis, as propostas, os projetos que são votados aqui pelos deputados, que você vai ficar bem informado mesmo sobre leis e as coisas que os deputados fazem e que vão ter certamente implicações diretas sobre a sua vida. Muito boa noite e até a próxima.